Fala Tricolada, tudo no Manense? Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Tricolada para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar de dinheiro, que dinheiro pode entrar aí nos cofres do Fluminense, pode pintar uma grana aí pro Fluminense com a venda de alguns jogadores que passaram pro Xerém. É sempre assim, é Xerém socorrendo os cofres do clube. Quando o clube está a perigo, vende um jogador. Quando o clube está devendo e com credores na porta, sempre tem um ex-jogador que está na Europa e pode ser vendido e vai pingar alguma graninha aí no Fluminense. É disso que nós vamos falar hoje. Também vamos falar do CT, que está sendo preparado aí. É bem provável que os jogadores retornem o mais breve possível às suas atividades dentro do centro de treinamento. E também vamos falar do retorno de um lateral que estava em Portugal. O Egídio já encontrou o seu reserva para atuar aí durante essa temporada do Brasileirão. Vamos lá? Vamos entrar no assunto, vendas de Wendel e Marcelo, também do Gerson, que eu falei em vídeos anteriores, podem dar lucros ao Fluminense. Primeiro vamos falar do Wendel. O Napoli está interessado no Wendel para substituir o Alan, volante da seleção brasileira, foi convocado pelo Tite aí nas últimas convocações. Os valores que os portugueses estão pedindo pelo Wendel está em torno de 25 a 30 milhões de euros, que dá um total de 148 a 177 milhões de reais. Tá sempre variando aí, dependendo do dia que o valor da moeda. O Flu levaria cerca de 8 milhões de reais nessa transação, com esses 5% que o Fluminense tem direito, devido àquela regra de mecanismo de solidariedade da FIFA, que o clube formador pode se beneficiar com um percentual de 5%. Ainda tem uma coisa interessante nesse caso do Wendel, porque quando o Fluminense negociou o Wendel para o Sport, que ele deixou uma situação na cláusula desse contrato, que é o seguinte: o Fluminense tem direito a 10% do lucro da transação, conforme acordo com o Sport. Eles acordaram isso, que o Fluminense levaria 10% do lucro da transação. Então ainda pode ser até mais do que esses 8 milhões de reais. Outra situação monitorada pelo Fluminense é a situação do Marcelo, lateral esquerdo, que está há muitos anos no Real Madrid, está há mais de uma década no Real Madrid, mas parece que está chegando o fim da passagem dele por lá e o Real Madrid não deve ficar mais com ele. A permanência dele no Real é uma incógnita e todos os jornais espanhóis já falam nisso e se ouve isso já há um bom tempo. O Newcastle da Inglaterra está interessado nele e estaria disposto a pagar 40 milhões de euros no Marcelo, cerca de 237 milhões de reais. Então, 237 milhões de reais, certamente o Fluminense teria direito a esses 5%, conforme o regulamento da FIFA. O Flu levaria cerca de 11 milhões nessa transação, 11 milhões de reais. Então, 8 milhões do Wendel, juntando mais 11 milhões do Marcelo, e a gente fica na torcida que o Marcelo consiga, no caso, a equipe do Real Madrid consiga vender o Marcelo por esse valor que vai ajudar o Fluminense bastante. Outro clube interessado no Marcelo é a Juventus, porque a Juventus tem o Cristiano Ronaldo, que é muito amigo do Marcelo, parceiríssimo, e o Cristiano Ronaldo sempre teve o desejo de trazer o Marcelo para jogar consigo de novo. Eles que jogaram no Real Madrid, o Cristiano foi para a Juventus e agora quer levar o amigo para lá. Então vamos ver se essa negociação acontece. A do Wendel para o Napoli e a do Marcelo para a Juventus ou para o Newcastle, que está interessado no jogador e está disposto a pagar 40 milhões de euros. O Fluminense vai tirar a sua parte nisso aí. A outra venda é o do jogador Gerson, que é do Flamengo, que o clube da Gávea já recusou 18 milhões de euros oferecidos pelo Tottenham da Inglaterra por ele, que daria uns 5 milhões de reais para o Fluminense. Então, 8 milhões da venda do Wendel, 8 milhões de reais da venda do Wendel, da possível venda do Wendel, mais 11 milhões da do Marcelo, juntando mais 5 milhões da do Gerson, aproximadamente o Fluminense lucraria cerca de 24 milhões de reais com a venda desses 3 jogadores. Sendo uma venda, 2, ou melhor ainda, 3, ajudaria e daria um alívio bem interessante ao Fluminense. Mas não são só esses 3 jogadores que podem ser vendidos na Europa e trazer, no caso o Gerson aqui no Brasil,
podem trazer algum lucro para o Fluminense. Também tem o Caio Henrique, que não é formado aqui, diferente do Gerson, Marcelo e do Wender. O Caio Henrique não é jogador da base, mas tem um sistema aí que pode trazer algum dinheirinho para o Fluminense. É pouco, mas ajuda também. O Caio Henrique ele está sendo cotado para ir para o Porto. Ele é jogador do Atlético de Madrid, o Porto está interessado nele, porque ele é lateral esquerdo, bom lateral esquerdo, jogador do Atlético de Madrid, estava no Grêmio, o Atlético de Madrid pediu a reintegração dele, e o Porto está se desfazendo, está vendendo o lateral esquerdo Alex Telles, que também está um bom tempo lá no Porto. Pois bem, o Porto considera pagar 20 milhões de euros pelo lateral esquerdo, junto ao Atlético de Madrid. Daria 114 milhões de reais. Ah, mas como o Fluminense ele não é jogador da base do Fluminense, como o Fluminense vai lucrar esses 5%? Explico. Vamos lá. Como ele passou pelo Fluminense ainda em período de formação, que é até os 23 anos de idade, então todo jogador que passa nesse período de formação até os 23 anos de idade, esse clube que esse jogador jogou, recebe uma porcentagem mínima, mas recebe. Depois dos 23 anos, não. E o Caio Henrique passou aqui no Fluminense, jogou uma temporada pelo Fluminense antes dos 23 anos de idade, e o Flu teria direito a 0,5% desse valor de 114 milhões de reais. Daria cerca de 571 mil reais. Meio milhão. 571 mil reais o Fluminense levaria aí nessa transação, 0,5%. Já é um dinheirinho que entrando, todo o dinheiro que entrar nesse momento difícil do Fluminense vai ajudar bastante. A gente tem que torcer muito para que esses jogadores consigam ser vendidos com valores muito bons. Wendel, Caio Henrique, Marcelo e o Gerson, para poder entrar um desafogo. Ainda tem a transação do Marcos Paulo, que uma hora o Fluminense vai ter que vender. Só espero que não seja, no Fluminense não perca esse jogador num pré-contrato sem levar nada em troca. Então, vamos ver como as coisas se desenrolam durante esse dia. Agora a gente vai dar uma mudadinha de assunto, porque tem outro assunto interessante para a gente falar no vídeo de hoje, que é o Marlon. O Marlon foi emprestado pelo Fluminense ao Boa Vista de Portugal. Fez uma boa temporada, teve uma contusão que deu uma interrompida aí na evolução dele lá em Portugal. Deu uma emagrecida, perdeu alguns quilos, ele saiu daqui do Fluminense um pouquinho fortezinho. Deu uma emagrecida lá em Portugal, deve ser se adaptando à comida, mas em Portugal a comida é muito boa, mas ele mesmo assim ele conseguiu emagrecer, comeu pouco pastel lá, pastel de Belém. E o Marlon, chegou o momento dele voltar ao Fluminense, porque o Boa Vista não vai fazer valer o direito de compra do jogador. Então o Boa Vista não vai adquirir o Marlon, e ele está retornando ao Fluminense para ser o reserva do Egídio. Por que o reserva do Egídio? Porque o contrato do Ourinho termina agora, nesse mês, faltam 20 dias para o contrato do Ourinho acabar, dia 30 de junho, e o Ourinho não é mais jogador do Fluminense, ele retorna lá para o Santos, e a diretoria tricolor já pediu que o Marlon retornasse já até o dia 1º de julho, acaba o empréstimo dele com Boa Vista, ele tem que retornar já no dia 1º de julho para ser reintegrado ao elenco para disputar aí as competições que tem durante esse ano. Qual o tempo de contrato do Marlon ainda com o Fluminense? O Fluminense tem um contrato firmado com o Marlon até dezembro do próximo ano, até 2021, até dezembro de 2021. Então ele ainda tem 1 ano e 6 meses aí de contrato com o Fluminense. Dia 1º de julho ele está voltando para o Fluminense para ser reintegrado, para fazer sombra aí ao Egídio, que ele mantém a forma lá em Portugal, magrinho, dando um bom chute de fora da área. Tem um gol aí na internet, você encontra um gol de falta dele lá em Portugal, uma boa pancada. Não foi tão bem no Fluminense, não parecia desinteressado, ganhou peso. Vamos ver se agora ele entra ligado aí no Fluminense, porque tem uma rapaziada experiente que pode chamar a atenção dele e botar ele na linha aí, como o Nenê, como o Ganso, como o Fred. O Fluminense tem uma rapaziada com idade, com moral, com jogadores, que o jogador respeita, que pode botar essa rapaziada aí, que se desliga um pouco e relaxa na linha, como eu falei. Nenê, Ganso e o próprio Fred, principalmente o Fred que tem poder de liderança
sobre o elenco. O Fluminense pode estar voltando ao centro de treinamento, voltando aos treinos presenciais. Na próxima terça, dia 16, o Fluminense realizará testes em seu elenco e já prepara desinfecção do centro de treinamento. Todo mundo sabe que o clube estendeu seu período de treinos virtuais até este sábado dessa semana, e ainda vai se reunir com o elenco para ver qual a direção que vai tomar, mas já tem um movimento de retorno nisso aí, nós vamos explicar aqui nesse vídeo. Então, vai ter uma reunião com o elenco para sacramentar o retorno às atividades. Como as autoridades, o governo do estado e o município, eles já botaram em ação a flexibilização, a abertura de lojas, de shoppings, atividades físicas, e o Ministério Público até esse momento não interveio para isso. Então parece que as coisas vão voltando ao normal. Os órgãos de saúde também estão trabalhando junto com o governo e com o município. E o Mário, lá no princípio, um dos motivos que ele deu para não voltar às atividades de treinamento é que faltava autorização dos órgãos públicos, e quando tivesse autorização dos órgãos públicos ele voltaria a treinar. Parece que ele vai ficar sem argumento, e o Fluminense está muito próximo disso, e foi lançada uma nota oficial hoje nas redes sociais em que o Mário explica o que vai ser feito durante essa semana. Vamos lá, o Fluminense utilizou parte do dinheiro arrecadado com o jogo do Tetra. O Fluminense comprou produtos orientados e aparelhos de aplicação dos testes nos jogadores. A intenção é testar os jogadores, comissão técnica e familiares. Então o Fluminense vai fazer toda essa testagem. Os jogadores têm que pegar o avião de onde eles estão, retornar ao Rio de Janeiro na segunda-feira. Eles foram convocados a estarem no Rio já na segunda-feira, para no dia 16, na terça-feira, começarem a efetuar os testes nesses atletas e na comissão técnica. Aí terá um prazo de 3 a 4 dias para sair o resultado dos testes nos jogadores, e a tendência, segundo fontes dentro do clube, é que o clube, após esses testes, ter um panorama da situação, o clube volte a treinar no centro de treinamento. Entendo, a gente entende, todo o movimento elogia, parabeniza ao Mário pela atitude, mas vai chegar um momento que o clube vai ter que voltar a treinar no centro de treinamento, porque a defasagem física e técnica do Fluminense com os outros clubes que já estão indo para a terceira semana treinando no centro de treinamento é enorme, e isso pode refletir muito no final do ano, principalmente no final do ano ou no final do campeonato, que não sabe se esse ano ainda o Brasileirão vai acabar. Principalmente o Fluminense, que tem muito jogador acima de 30 anos. Esses jogadores acima de 30 anos que o Fluminense tem, com essa defasagem física relacionada aos outros clubes que se apressaram a retornar às atividades de treinamento, vai fazer o Fluminense ficar muito abaixo, e isso é temerário. Mas claro, sempre a saúde dos familiares, dos jogadores e da população em primeiro lugar, e dar o exemplo para todos. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um joinha. Se não gostou, também deixa, porque vai ajudar bastante. Já agradeço a vocês por tudo. Muito obrigado pelo crescimento do canal, por se inscreverem no canal, deixar o like e também clica no sininho, que todo dia tem vídeo aqui no canal, vocês são avisados que tem vídeo novo. E ajuda bastante. Fique com Deus, até o próximo. Fui!